Olá, neste vídeo vamos abordar 9 pecados graves descritos na Bíblia e os personagens que os cometeram, enfatizando as consequências que tiveram de enfrentar como resultado de suas ações. 1. Idolatria. A história de Arão e o bezerro de ouro no Monte Sinai. Como a idolatria pode nos afastar de Deus e prejudicar nossa vida espiritual? Na história de Arão e o bezerro de ouro no Monte Sinai, o povo de Israel, liderado por Arão, decidiu construir uma estátua de um bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés estava no topo da montanha recebendo os mandamentos de Deus. Eles haviam perdido a paciência e a fé em Deus, escolheram adorar um ídolo em vez de esperar pelo retorno de Moisés e seguir as leis de Deus. Esse ato de idolatria acabou por prejudicar a vida espiritual do povo de Israel e se afastou ainda mais de Deus. Além disso, eles sofreram consequências graves por causa disso, como a ira de Deus, que ameaçou destruir o povo por causa da idolatria. Essa história nos ensina que a idolatria pode nos afastar de Deus e prejudicar nossa vida espiritual, trazendo graves consequências para nossas vidas. A idolatria é a adoração de ídolos, objetos ou pessoas em vez de Deus. Isso pode se manifestar de muitas maneiras, como a adoração de estatuetas, símbolos religiosos, celebridades ou até mesmo nossas próprias conquistas e realizações. Quando colocamos essas coisas em um pedestal acima de Deus, estamos desviando nossa atenção e adoração do Criador, o que pode levar à perda da fé, esperança e paz interior. Além disso, a idolatria pode levar a outros pecados como orgulho, egoísmo e inveja. Quando nos apegamos excessivamente a algo ou a alguém, perdemos a perspectiva e nos tornamos obcecados e ciumentos. Isso nos impede de amar e servir a Deus de todo o coração, alma e mente, e nos impede de amar e cuidar do próximo. Portanto, é importante estar vigilante contra a idolatria em nossas vidas e cultivar um relacionamento saudável e fiel com o Criador. Devemos sempre lembrar que Deus é o único digno de nossa adoração e devoção, e buscar constantemente colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. 2. Adultério. A história de Davi e Batseba e como o adultério pode destruir relacionamentos e causar sofrimento a todos os envolvidos. A história de Davi e Batseba é um dos exemplos mais marcantes de adultério na Bíblia. Davi, o rei de Israel, viu Batseba tomando banho em um terraço e ficou atraído por ela. Mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um dos seus soldados, Davi dormiu com Batseba e ela engravidou. Para encobrir o seu pecado, Davi tentou fazer Urias retornar para casa e dormir com a esposa, mas Urias se recusou a fazer isso enquanto seus companheiros de batalha estavam lutando. Então Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. O adultério de Davi causou sofrimento a todos os envolvidos. Batseba teve que lidar com a vergonha e a humilhação de ter um caso com o rei, e Urias perdeu a vida por causa do pecado de Davi. Além disso, Davi sofreu as consequências de seus atos, incluindo a morte do filho que nasceu do caso com Batseba e a rebelião de seu próprio filho Absalão. O adultério é um pecado que pode destruir relacionamentos e causar sofrimento a todos os envolvidos. Além disso, o adultério também afeta a nossa vida espiritual, pois nos afasta de Deus e nos impede de ter um relacionamento saudável com Ele. A Bíblia nos ensina que o casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher e que devemos ser fiéis um ao outro. Quando quebramos essa aliança, estamos quebrando também a confiança e a fidelidade que devemos ter com Deus. Por isso é importante buscar a pureza em nossos relacionamentos e buscar a restauração quando falhamos. 3. Mentira. A história de Ananias e Safira e como a mentira pode ter consequências graves e imediatas. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva. Haviam vendido uma propriedade e decidido doar uma parte do dinheiro arrecadado à comunidade cristã. Porém, eles mentiram sobre o valor da doação, alegando terem dado todo o dinheiro, quando na verdade haviam retido parte dele para si mesmos. Pedro, um dos líderes da igreja, confrontou Ananias sobre a mentira e caiu morto imediatamente diante de todos os presentes. 3 horas depois, Safira também chegou e mentiu para Pedro, sofrendo o mesmo destino de seu marido. Essa história nos mostra o quão grave pode ser a mentira, principalmente quando se trata de mentir para Deus e sua igreja. A mentira pode destruir a confiança e a reputação de uma pessoa, além de ter consequências graves e imediatas como aconteceu com Ananias e Safira. Como cristãos, devemos ser íntegros em nossas palavras e ações, sempre sendo sinceros e honestos para honrar a Deus e sua igreja. Roubo. A história de Judas Iscariotes
é um exemplo de como a ganância e a busca por dinheiro podem levar uma pessoa a tomar decisões erradas que prejudicam a si mesma e aos outros. Judas foi um dos 12 discípulos de Jesus e também era o tesoureiro do grupo. No entanto, em vez de ser um servo fiel e honrado, Judas escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. Em João 12, versículo 4 a 6, é relatado que Judas reclamou quando Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume caro. Ele alegou que o dinheiro poderia ter sido usado para ajudar os pobres, mas na realidade ele queria que o perfume fosse vendido para que ele pudesse roubar o dinheiro. Mais tarde, em Mateus 26, versículos 14 a 16, é relatado que Judas procurou os principais sacerdotes e concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. O roubo de Judas não só o levou à traição de Jesus, mas também resultou em uma série de eventos dolorosos, incluindo a prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Além disso, a traição de Judas também teve um impacto negativo na vida de seus companheiros, discípulos e na igreja primitiva. Judas é frequentemente lembrado como um exemplo de como a busca pelo dinheiro e a ganância podem levar a decisões destrutivas e prejudicar a vida espiritual de uma pessoa. Assassinato. A história de Caim e Abel e como a inveja e a raiva podem levar a atos de violência que destroem vidas. A história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas e trágicas da Bíblia. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva e ambos ofereciam sacrifícios a Deus. No entanto, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Caim ficou com ciúmes e raiva de Abel e acabou matando-o. A história de Caim e Abel nos ensina que a inveja e a raiva são sentimentos perigosos que podem levar a atos extremos de violência e destruição. O assassinato de Abel foi o primeiro homicídio registrado na Bíblia e é um exemplo de maldade que pode surgir quando permitimos que a inveja e a raiva controlem nossas emoções. É importante lembrar que Deus condena a violência e o assassinato e que devemos sempre buscar controlar nossas emoções e evitar agir impulsivamente. A história de Caim e Abel serve como um alerta para os perigos de permitir que sentimentos negativos nos dominem e nos lembra da importância de buscar a paz e a reconciliação em nossos relacionamentos. Orgulho. A história do rei Nabucodonosor e como o orgulho pode nos cegar para a realidade, nos tornar arrogantes e impedir nosso crescimento pessoal. A história do rei Nabucodonosor é um exemplo clássico de como o orgulho pode levar ao fracasso. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Ele tinha uma grande obsessão por sua própria grandeza e acreditava que tudo o que possuía era resultado de seu próprio poder e inteligência. Em Daniel 4, a história nos conta que Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito, mas que nenhum dos seus sábios e magos conseguiu interpretar. Daniel, um dos exilados judeus que servia na corte do rei, foi chamado para ajudar. Ele explicou que o sonho era uma advertência de Deus, que estava prestes a humilhar o rei por causa de seu orgulho. Nabucodonosor não levou o sonho a sério e continuou a se gabar de sua grandeza. Então, Deus agiu e transformou-o em uma besta, que viveu como um animal no campo por 7 anos. Somente após esse período, quando ele reconheceu a soberania de Deus, é que sua razão e seu trono foram restaurados. Essa história nos mostra que o orgulho pode nos levar a acreditar que somos invencíveis e nos cegar para nossas fraquezas e limitações. O orgulho também pode nos impedir de ouvir conselhos e críticas construtivas, o que pode levar a erros de julgamento e decisões ruins. É importante lembrar que toda a nossa existência e todas as nossas conquistas são resultados da graça de Deus e não do nosso próprio mérito. Inveja. A história dos irmãos de José e como a inveja pode nos levar a tomar decisões prejudiciais que afetam nossa própria vida e a dos outros. A história de José e seus irmãos, narrada em Gênesis 37, mostra como a inveja pode ter consequências graves e duradouras. José era filho favorito de seu pai Jacó, o que despertou a inveja de seus irmãos. Eles o odiavam tanto que planejavam matá-lo, mas acabaram vendendo-o como escravo para um grupo de viajantes que passava por ali. A inveja é uma emoção complexa que pode surgir quando nos comparamos com outras pessoas e sentimos que elas têm algo que desejamos, seja uma qualidade pessoal, uma conquista ou um objeto material. Quando essa emoção não é controlada, ela pode levar a comportamentos prejudiciais tanto para o invejoso quanto para a pessoa alvo da inveja. No caso dos irmãos de José, a inveja não só o levou a cometer um ato cruel, como também trouxe consequências duradouras para suas vidas.
eles tiveram que lidar com o remorso e a culpa pelo que fizeram, e ainda tiveram que enfrentar a ira de seu pai quando ele descobriu o que haviam feito. Além disso, o desaparecimento de José e sua suposta morte deixaram um vazio na vida deles que jamais pôde ser preenchido. A história de José, no entanto, mostra como a inveja pode ser superada por meio do perdão e da busca por um propósito maior. José passou por muitas dificuldades como escravo e prisioneiro, mas manteve sua fé em Deus e sua esperança em um futuro melhor. No final, ele se tornou um homem poderoso no Egito, capaz de ajudar a salvar sua família de fome e da miséria. Podemos aprender com essa história a importância de controlar a inveja e buscar caminhos construtivos para lidar com nossos sentimentos e desejos. Em vez de invejar e prejudicar os outros, podemos encontrar inspiração neles e nos motivar a crescer e alcançar nossos próprios objetivos. Gula. A história dos filhos de Eli e como a gula pode nos levar a excessos que prejudicam nossa saúde e nossos relacionamentos. A gula é um pecado que muitas vezes é associado apenas à alimentação em excesso, mas que na verdade se refere a uma busca desenfreada por prazeres físicos e imediatos. Na Bíblia, vemos um exemplo dessa prática nos filhos de Eli, que eram sacerdotes em Israel e deveriam seguir regras específicas para as ofertas. No entanto, eles escolhiam comer toda a carne das ofertas, mesmo quando isso não era permitido. Essa atitude egoísta e desrespeitosa para com as leis de Deus levou à reprovação e ao julgamento de Eli e seus filhos. Deus avisou Eli que sua família seria punida por sua falta de respeito pelos seus mandamentos. Além disso, a história mostra como a ganância e o desejo por prazeres físicos podem levar à corrupção, prejudicando a vida espiritual e os relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Portanto, a gula não é apenas um pecado que se refere à alimentação em excesso, mas a uma busca insaciável por prazeres e uma falta de autocontrole. Isso pode prejudicar nossa saúde física, nossos relacionamentos e nossa vida espiritual. Devemos lembrar que nosso corpo é um templo de Deus e devemos cuidar dele com respeito e moderação. Ira, a história de Moisés e como a ira pode nos levar a agir impulsivamente e a tomar decisões erradas que têm consequências negativas. A ira é uma emoção humana natural, que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Porém, quando ela não é controlada, pode nos levar a agir impulsivamente e a tomar decisões erradas que têm consequências negativas. Um exemplo disso é a história de Moisés no livro de Números, quando ele se enfureceu com o povo de Israel por sua falta de fé em Deus. No capítulo 20 de Números, Moisés e Arão estavam liderando o povo de Israel em sua jornada pelo deserto, em direção à terra prometida. Porém, eles estavam enfrentando dificuldades com a falta de água, e o povo começou a reclamar e questionar a liderança de Moisés e Arão. Moisés então se dirigiu a Deus em busca de ajuda e recebeu instruções para falar a uma rocha para que ela produzisse água. No entanto, ao chegar diante do povo, Moisés perdeu a paciência com as reclamações e bateu na rocha 2 vezes em vez de falar com ela. Como resultado, a água ainda saiu da rocha. Mas Deus repreendeu Moisés e disse que ele não entraria na terra prometida por ter desobedecido suas instruções. Essa história nos mostra como a ira pode nos levar a agir de maneira impulsiva, sem pensar nas consequências de nossas ações. No caso de Moisés, ele acabou pagando um preço alto por sua falta de controle emocional. Por isso é importante que aprendamos a controlar nossas emoções e a tomar decisões com sabedoria, para que não venhamos a prejudicar a nós mesmos e aos outros ao nosso redor. É importante lembrar que todos somos falíveis e podemos cometer erros, mas é necessário refletir sobre nossas escolhas e buscar seguir um caminho que nos leve a uma vida plena e em harmonia com nossos princípios e valores. E você, o que achou? Deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilha e não deixe de se inscrever no canal Pílulas de Sabedoria Bíblica. Até o próximo vídeo.